Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Estamos aqui ao vivo, nessa live do Expresso Milenar. Nós somos do Ministério Reinar com Cristo. E nós estamos aguardando aqui a chegada dos irmãos para começarmos uma reflexão sobre a Palavra de Deus. Ministério Reinar com Cristo, que se reúne, virtualmente às terças-feiras, como hoje, a partir das 19h30 no Expresso Milenar. Às quartas-feiras a live é às 20h pelo Facebook. E às sextas-feiras a live ela é pelo Facebook também, às 20h no Culto ao Senhor. Culto ao Senhor. E nós, no Ministério Reinar com Cristo, cultuamos o nosso Deus, o nosso Pai, cultuamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cultuamos também o Espírito Santo. O Espírito Santo que está dentro de cada um de nós, o Espírito Santo que nos abençoa, que nos ajuda, que nos consola, que nos conforta, o Espírito Santo que nos ensina, o Espírito Santo que move toda a nossa adoração a Deus Pai. Nós dependemos do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, para que realmente possamos adorar o nosso Deus, adorar o nosso Pai, em espírito e em verdade. Estamos aguardando aqui os nossos irmãos. Já vi que o Marcelo está aqui, a Juliana, a Catarina, o Joubert, meu filho, a Liliana, Estamos já aqui a postos e apenas aguardando que mais alguns irmãos também acessem, para que nós tenhamos aqui o início de um louvar, de um adorar, de um meditar na palavra de Deus. E também orar para aqueles para todos, mas principalmente para aqueles que precisam, para aqueles que realmente buscam e pedem as orações. Se você pedir aqui a oração, nós, com toda certeza, com absoluta certeza, nós vamos deixar o seu nome gravado no nosso caderno de oração, e você será alvo e objeto das nossas orações todos os dias. A Larissa também está aqui, Marcelo já estava, Isso. E eu vou falar para vocês, olha, tem aqui o aviãozinho aqui embaixo, na parte de baixo do celular. Clica nele, chame aí, chame os seus amigos, para que todos nós juntos possamos glorificar o nome do nosso Deus e do nosso Pai. Ministério Reinar com Cristo, quando se reúne presencialmente, o que aconteceu até o final de março, e agora, claro, com essa questão da pandemia, do isolamento, do não abraçar, do não chegar perto, então nós estamos fazendo os nossos cultos, esse Expresso Milenar e também a live, nós estamos fazendo virtualmente, sem a presença física da reunião. Também aqui o Omar entrou, a Priscila, Priscila, a Dani, grande abraço para vocês, viu? Que Deus abençoe grandemente, ricamente a vida de vocês, que Ele dê paz, dê alegria, Porque a presença de Deus é o que nos move, o que nos conforta, o que nos enche de prazer. Deus é para nós aquele de quem nós dependemos única e exclusivamente. Só dependemos de Deus. Um abração também ao Paulo. Grande abraço, Paulo, a paz do Senhor para você, para todos os seus, viu? E repito, quem quiser oração, faz aí o seu pedido, coloca aqui que nós estaremos orando em todos os momentos. Repito, para as pessoas que entraram agora, que o Ministério Reinar com Cristo, ele faz aí os seus cultos, as suas participações online. Mesmo que o meu celular aqui estiver pausado, mas a transmissão está sendo, Os irmãos que estão aí me avisem, viu? Está dando para
Tá dando para ver? Tá dando para ouvir, né? Me avisa aí, Larissa, Omar, fala para mim aí como é que tá a situação, hein? Porque eu tô vendo aqui que, né, já estão aí se manifestando. Marco Júnior, Marcão, né? Marcão, filho da dona Silvia, neto da dona Ruth. Grande abraço, Marcão, né? Marcão também é um daqueles que nos ajudam quando nós fazemos as lives de quarta e de sexta-feira, né? Pelo Facebook. O Omar, tá normal, hein, Omar? Legal, hein? A Liliana também tá normal. Então nós estamos retomando, esperando se alguma pessoa saiu, esperando que retorne, né? E repito, né? Manda um aviãozinho aí, chame os seus amigos, né? Priscila tá aqui, ok. Priscila, Dani, ok, viu? Marcão, ok. E hoje nós vamos tratar de um assunto a respeito da Arca da Aliança, a Arca do Concerto, né? Já nós vamos começar a falar. Pilade está aqui também. Luca, um abraço para o Luca, hein, Pilade? Grande abraço, viu? E nós vamos falar sobre a Arca do Concerto, a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança, ela tem uma importância muito grande, principalmente no Velho Testamento, porque no Novo Testamento ela não aparece, né? A arca já estava recolhida, né? Eu acredito que ela já estivesse e está recolhida por Deus, porque lá no Apocalipse, no fim de tudo, né? Então virá a presença da arca novamente. Mas no Novo Testamento não existe a arca. No Novo Testamento existe o Espírito Santo que reside dentro de cada um daquele que recebeu Jesus como Salvador, né? Mas no Velho Testamento, a partir da caminhada, né, do êxodo, da caminhada do povo de Deus pelo deserto, ali foi construído o tabernáculo, ali foi colocada a Arca da Aliança, e depois ela foi para o templo, ela estava em Siló, foi para Jerusalém quando Davi levou, e o templo só foi edificado por Salomão. E daí ela esteve no templo de Salomão, esteve no templo que foi reedificado por Zorobabel, esteve no templo que foi aí ampliado, né, por Herodes, e até que a arca depois então já não se fala mais dela, né? Bonadil, grande abraço, boa noite, viu? Estamos aqui, repito, se você tiver um pedido de oração, lança o pedido aqui e nós iremos anotar, constará do nosso caderno de oração e nós vamos orar todos os dias, viu? Principalmente pelas madrugadas. Nós vamos orar para que Deus abençoe. Repito, né? Aperte aqui o aviãozinho lá embaixo, né? Manda para os seus amigos, chama, convida, né? Para que vamos compartilhar, né? Vamos compartilhar da palavra de Deus. Mas, como eu estava dizendo, nós vamos meditar essa noite sobre a Arca da Aliança, a Arca do Concerto. E o que era a arca, né? Como era a arca? E por que a arca? A arca era uma caixa, né? Eu vou falar que porque eu acredito que ela esteja recolhida por Deus e voltará no final dos tempos, né? Mas a arca, ela é uma caixa de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. E essa arca, né? Ela tivesse 1 metro e tanto de comprimento, 60 centímetros de largura, né? Uma profundidade igual, e ela tinha uma tampa, né? Tinha uma peça que era colocada sobre a arca. Essa peça se chama propiciatório, né? Essa peça é uma peça de ouro maciço, né? É como se fosse assim, uma bandeja, e sobre ela 2 querubins de ouro maciço, feito numa só peça, né? Construído de uma só peça. Então ela era a tampa da arca. Dentro da arca, o que havia? Havia a vara de Arão que floresceu, não é? Porque quando o Senhor confirmou que o sacerdócio, né, e todos os sacerdotes seriam, né, que Arão era o sacerdote, e todos os sacerdotes seriam da tribo a qual pertencia Arão, que é a tribo de Levi, né? Então, quando foi questionada a condição de sacerdote
de Arão, Deus então mandou que colocasse em cada uma das tribos, 12 tribos, né? Inclusive a tribo de Levi, a qual pertencia Arão. Grande abraço para a Natália, Cláudio Mascaro, né? Grande abraço, Cláudia, grande abraço para você, viu? Então, o Senhor, ele falou para que dentro da arca colocasse essa vara de Arão, que florescera, que colocasse também as tábuas da lei, e que colocasse um pote de ouro no qual estava, né, ali guardado uma porção do maná, aquele alimento que o povo, né, no deserto se alimentou durante quase 40 anos, né? E essa tampa, né, esse propiciatório era colocado em cima da arca. E a arca ela foi feita quando foi feito o tabernáculo. O tabernáculo é uma tenda móvel, né? Então esse tabernáculo ele compunha-se de o átrio exterior, né, onde ficava ali o altar de incenso e a bacia de purificação. Ele também, olha só, a Larissa está dizendo aqui que o M. Bonadil, né, M. Bonadil, Jamília é amiga, grande abraço para você, viu? Então, a doutora Carme, olá doutora Carme. Então o que aconteceu? Boa noite, paz do Senhor, viu? Então o que acontecia? Esse tabernáculo, né, composto do átrio exterior, e depois, mais adiante, né, dentro do mesmo, não era um quadrado, era um retangular, né, mas na época, né, vou repetir, porque parece que pausou um pouquinho, mas quando, uma vez por ano, o sumo sacerdote ele entrava no lugar santíssimo, chamado de Santo dos Santos, né? Então naquele lugar estava a arca, sobre a arca estava o propiciatório, e uma vez por ano o sumo sacerdote, só ele, né? Só ele, entrava ali naquele lugar com sangue nas mãos, sangue da ovelha nas mãos, para borrifar sobre a tampa da arca, sobre o propiciatório. E o que é propiciatório? Propiciatório é o lugar onde Deus se tornava propício ao homem. Propício no sentido de favorável, porque na presença de Deus o homem certamente morreria, né? Mas quando Deus olhava para a arca, quando ele olhava para aquela tampa com os querubins de ouro, né, um de cada lado, e ele via que havia sangue aspergido sobre a tampa, sobre o propiciatório, Deus se tornava favorável ao homem e o homem não morria. O sumo sacerdote entrava, né, fazia o serviço religioso e de lá ele saía, né? Por quê? Porque ele estava com sangue, né? Com sangue do Cordeiro. Assim hoje, meus irmãos, nós que somos cobertos com o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cobertos com o sangue, nós podemos nos aproximar de Deus, sim. O sumo sacerdote entrava só uma vez por ano, mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo, aquele que separava o lugar santíssimo do lugar santo, o véu foi rasgado do alto a baixo, de cima a embaixo. Não foi nenhum homem que o rasgou, né? Mas foi o próprio Deus que o rasgou de cima a embaixo. Missionária Jô, grande abraço, missionária. Jefferson TG, né? Daiane, grande abraço para vocês, e o Deus abençoe. E daí então, o que acontecia? Né? O que aconteceu? Jesus morreu na cruz do Calvário e o véu se rasgou de alto a baixo. Por quê? Porque daí então o acesso à presença de Deus, ele ficou livre graças ao sangue, né? Graças ao sangue. E graças ao sangue, hoje, nós podemos entrar no Santo dos Santos com intrepidez, não precisa ter medo, não precisa tremer, né? Porque o sacerdote lá no Antigo Testamento, ele tinha medo sim, porque se ele entrasse e não estivesse devidamente purificado dos seus pecados, ele morreria. Tanto é que a tradição fez com que eles colocassem, né, como que um cinto com alguma corda sobrando para o lado de fora, porque se o sumo sacerdote morresse lá dentro do lugar santíssimo, não teria condição de entrar lá para buscá-lo, senão morreria também. Então daí ele seria puxado. Não existe registro de que isso tenha acontecido, mas o povo, né, da época usou
desse expediente para evitar maiores problemas, né? Luca, grande abraço para você, viu? Rodrigo, né? Grande abraço para o Rodrigo também, né? Boa noite e a paz do Senhor, viu? Mas então, como a gente estava falando, o lugar santíssimo no Novo Testamento é a presença de Deus e nós entramos cobertos com o sangue de Jesus. Ok, mas lá no Velho Testamento, voltando para o Velho Testamento, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano com sangue nas mãos. E essa arca, né? Essa arca, repito, aquele móvel de madeira de acácia revestido de ouro por dentro e por fora, né? Que recebia uma tampa de ouro maciço com os dois querubins, né? Ali que foi esculturado ali, e aquilo era a tampa da arca. E dentro da arca, repito, né? Estava lá a vara de Arão que florescera, estava também o pote de ouro com maná dentro, né? E estava também as tábuas da lei. Isso aconteceu durante um tempo. Depois, mais para frente, daí já não tinha todos esses três elementos dentro da arca. Mas a arca era algo precioso. A arca era algo santo, né? Primeiramente no tabernáculo, né? No lugar, no átrio, no lugar santo, no Santo dos Santos, ali ficava a arca, né? E a arca simbolizava, representava a presença de Deus, a presença de Deus. E daí então essa arca, meus irmãos, ela atravessou o deserto, né? Juntamente com o povo judeu que saiu do Egito. Atravessou o deserto por quase 40 anos, porque o povo atravessou o deserto em 40 anos, mas a arca foi feita um pouquinho depois que eles já haviam começado essa travessia, né? E quando eles chegam para entrar na terra prometida, eles tinham que atravessar o Rio Jordão, né? O Rio Jordão, que era lá caudaloso, que estava lá com as suas águas em curso normalmente. Josué liderava o povo, porque Moisés já não estava mais na liderança, e Josué falou para que construísse um altar com 12 pedras, né? E que os sacerdotes, carregando a arca, eles iriam atravessar o Jordão para que as águas se separassem. E diz a palavra de Deus que quando os sacerdotes colocaram o pé, né? Ali na beira, na água do rio, né? Carregando a arca, o rio se abriu, como havia sido aberto o Mar Vermelho, lá no comecinho, né, que sai do Êxodo, né? Mas então, ali o Rio Jordão, as águas se abriram e todo o povo passou, né, pisando em terra, em areia seca, né? E o rio só retornou ao seu curso no momento em que o último dos filhos de Deus saíram da parte do rio e entraram na terra de Canaã. E essa arca, ela ficou, inclusive tem o registro da arca na queda do muro de Jericó, né, da muralha de Jericó. Vocês conhecem a história, né? Ali está contada ali no livro de Josué, quando Deus falou, vocês rodeiam a cidade, era uma muralha, uma cidade fortificada, uma cidade grande, né, chamada Jericó, e Deus ia entregar aquela cidade nas mãos do seu povo. E daí então ele falou, vocês vão circundar a cidade, né, uma vez por dia, durante 6 dias, e a arca estará ali na frente. Quando a gente lê o relato, dá até a impressão que foi a arca sozinha que circundou a cidade, as muralhas pelo lado de fora, né? Mas não foi a arca sozinha. A arca, claro, que era a coisa principal, mas ela estava sendo carregada pelos sacerdotes, né? E por 6 dias eles rodearam, e no 7º dia eles rodearam 7 vezes, e na 7ª vez, sempre carregando a arca do Senhor, a arca do concerto, a arca da aliança, a presença de Deus, como o próprio Deus estando ali, naquele último dia, naquele último momento, eles tocaram a buzina, eles gritaram, e as muralhas caíram, né, de fora para dentro da cidade, e eles tomaram a cidade de Jericó. Depois, entrando na terra prometida, né, começou a repartir os pedaços de terra, né, para cada tribo de Israel, né? Só a tribo de Levi não teve território, porque a tribo de Levi, aqueles que compunham a tribo de Levi, eles eram sacerdotes e eles iam trabalhar para o serviço espiritual, para o serviço do templo. Eles não iam trabalhar para poder ganhar dinheiro, para poder se sustentar, nada disso, né?
Por isso que existiam os dízimos, viu? Os dízimos nasceu, o dízimo nasceu daí, né? Aquela tribo de Levi, que não tinha porção de terra, né? Aquela tribo recebia dízimo de todos os outros povos, de todas as outras tribos, para que eles pudessem subsistir, né? Para que pudessem se alimentar principalmente. Então, o que aconteceu? A arca acabou ficando ali numa cidade chamada de Siló. E depois, na época em que Eli era o sacerdote, o sumo sacerdote, né? Eli tinha 2 filhos, Ófni e Finéias. Esses filhos, infelizmente, não eram reverentes. Esses filhos não obedeciam a Deus. Esses filhos não obedeciam o pai. E esse pai não soube educar os seus filhos. E aí fica um alerta para mim, um alerta para você que é pai, que é mãe. E você que será pai, você que será mãe, né? Eduque os seus filhos no caminho do Senhor. Eduque para que eles tenham reverência. Eduque para que eles tenham amor à palavra de Deus. Eduque para que eles tenham uma vida de oração. Eduque para que eles congreguem. Por quê? Porque caso contrário, né, como fez Eli, os filhos eram os piores filhos que existiam. E nós não queremos que os nossos filhos sejam dessa forma, não é verdade? Nós não queremos que filho de nenhum dos nossos irmãos seja desta forma. Que os nossos filhos, né, estejam aos pés do Senhor. Que os nossos filhos sejam educados, né, de acordo com a palavra de Deus. Que os nossos filhos sejam filhos, né, desde criança, viu, de oração. E às vezes eu falo desde criança, e eu gosto de falar, né, dos meus, né? Perdoe meus irmãos, mas eu tenho a minha neta, a Catarina, né, que vai completar 3 anos agora. E quantas vezes na hora do almoço, né, ela está lá, eu estou perto dela, né, fala assim, o vovô vai orar, você vai orar junto, né? E ela já sabe falar como o Papai do Céu, e ela sabe falar amém, ela fala Senhor Jesus, viva Jesus, né? Então isso é desde pequenininho, isso ela já faz já há algum tempo, né? Não é de agora não. Então, desde o início, né? Desde a mais tenra idade das nossas crianças, nós temos que levá-las a ter um contato com Deus. Mas Eli não foi assim, né? Eli, com aqueles 2 filhos, eles eram terríveis, eles não tinham reverência, eles não tinham respeito. Inclusive, quando se fazia oferta sobre o altar, né? Estava lá aquelas carnes dispostas, né? E ali sobre né, o braseiro, às vezes eles iam lá e pegavam para eles comerem, mas aquela carne não era para eles, aquela carne era para Deus. Veja só onde chegava o atrevimento dos filhos de Eli, né? Tanto é que um dia, o que acontece? Os filhos morrem, né? Os filhos morrem, e naquele dia também o Eli morre. Diz que ele já tinha 98 anos de idade, ele estava sentado numa cadeira alta, né? E daí os filisteus vêm e roubam, olha só, roubam a arca da aliança, aquilo que era a presença de Deus. Eles pegam aquilo para levar embora, e quando fala aquilo para Eli, né? Eli pronuncia até uma palavra em hebraico, né? Icabode, né? Foi-se a glória de Deus, e ele cai daquela cadeira, ele quebra o pescoço e ele morre também, né? Que triste fim teve esse sacerdote que não soube cuidar dos seus filhos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que tenha misericórdia dos nossos filhos, e que nós, Gilberto, eu acho que voltou, então que nós possamos dar aos nossos filhos, né, a educação cristã, a educação de Deus, a educação aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando essa arca foi levada embora, né, ela chegou a ficar mais de 20 anos fora de Siló. Precisou Davi, né, ser ungido rei de Israel. Precisou Davi se preocupar e falar: onde é que está a arca do Senhor? E ele soube onde estava a arca do Senhor, né, lá na terra dos filisteus. E ele então chamou o povo, chamou os sacerdotes e falou: vamos buscar a arca do Senhor. Agora observem, meus irmãos, esse episódio, né? Esse episódio. Eles foram buscar a arca. E daí então, a arca, ela não podia ser manuseada, né? Carregada por qualquer pessoa. Tinha que ser sacerdote. Tinha que ser da tribo de Levi.
não podia ser de outra tribo, não podia ser qualquer outro tipo de pessoa, né? Então o que aconteceu? Aconteceu que a arca tinha umas argolas do lado, tinha varões de ouro, né? Duas varas de ouro que atravessavam, e por onde eles carregavam, 4 homens carregavam a arca, né? Com reverência, com temor e com tremor, inclusive, né? Eles faziam esse serviço, colocaram a arca em cima de um carro de bois, não é? E daí então eles foram acompanhando, mas de repente um boi tropeça, o carro inclina, a arca começa a escorregar para cair, e tinha lá um moço, né? Que ele era do povo de Deus, sim, mas ele não era sacerdote, e ele vai e coloca a sua mão para que impedir que a arca caísse, e quando ele coloca a sua mão, ele morre. E a gente, em primeiro momento, né? Grande abraço aqui a Cris Fagundes, viu? A Ana, dona Ana, um grande abraço para a senhora, viu? Então, o que aconteceu? Ele chamava Uzá. Uzá coloca a mão na arca e ele cai morto, fulminado, né? Por quê? Por que Deus permitiu isso? Ele não tinha boa intenção de colocar a mão na arca para que a arca não caísse? Mas ele não entendeu que a arca protegia Israel. Não era Israel ou algum israelita que iria proteger a arca, né? Como disse o irmão, o Atmani, né? Imagine num lugar onde hajam os tigres ferozes, né? Quer dizer, o guarda ele está ali não é para proteger o tigre se protege sozinho, né? Se ele for lá com galo, entende? Então ali a arca é que protegia Israel, não era Israel que protegia a arca. Grande abraço, minha irmã. Era a arca que protegia Israel, e daí então ele morre. E Davi suspende a arca. O que aconteceu com a arca a partir do momento em que Uzá morre, em que para aquele serviço de transportar a arca para a casa de Davi, para o lugar onde estava preparado, né, para que a arca ficasse. Então dali eles falam, e agora? E tinha uma pessoa, né? Uma pessoa ali, Luciana Guedes, um grande abraço para você também, viu? Então o que aconteceu? Aí tem lá um moço, um chefe de família, né? Cujo nome Arreprado, né? Grande abraço para você. Aí teve esse homem chamado Obed-Edom, e ele falou, eu guardo a arca na minha casa. E o Obed-Edom, com toda certeza, ele, na sua casa, ele escolheu, acredito que o melhor cômodo que havia, o melhor dos aposentos, e ele arrumou aqueles aposentos, e ele colocou, né, falou para que colocassem a arca naquele lugar, e dali a arca foi transportada, ficando ali, né, e com toda a reverência tratada por Obed-Edom, pela sua esposa, pelos seus filhos, por aqueles que iam à sua casa, todos com respeito, com reverência, com tremor e temor da presença de Deus, que realmente a presença de Deus é uma presença maravilhosa, e nós devemos buscar a presença de Deus. Assim como quis Obed-Edom, eu quero que na minha casa esteja a arca do Senhor. E a arca ficou lá, meus irmãos, por 90 dias, 3 meses. Até não é tanto tempo, né? Mas por 3 meses, porque depois Davi providenciou os meios próprios, a maneira correta, e levou a arca para Jerusalém, né? Mas nesses 3 meses, né? Luciana, grande abraço. Naqueles 3 meses em que a arca fica na casa de Obed-Edom, está escrito lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo Samuel, né? 2 Samuel, voltou, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11, está escrito ali que a arca ficou na casa de Obed-Edom por Bispo Antônio Esteves. Grande abraço, saúde, bispo, né? Também para a pastora Mel, viu? Grande abraço. Mas, então a arca ficou 3 meses ali. E o que diz a informação bíblica? Que Deus abençoou Obed-Edom e toda a sua casa e toda a sua família. Quando nós acolhemos na nossa casa a arca do Senhor, que hoje é a presença de Deus, e damos-lhe reverência, e damos-lhe adoração, então o Senhor abençoa, como Ele abençoou a casa de Obed-Edom, como Ele
ele abençoou Obed-Edom, ele vai abençoar a sua casa, meu irmão, a sua casa, minha irmã, vai abençoar os seus filhos, vai abençoar até aqueles que trabalham na sua casa, né? Pode crer absolutamente nisso, firmemente nisso, né? Na sua casa, onde a presença de Deus, ela é cultuada, o Senhor é adorado, nessa casa a bênção vem sobre o chefe da família, a bênção vem sobre a esposa, a bênção vem sobre os filhos. Se você tem empregada doméstica, vem sobre ela. O seu jardineiro que vai lá uma vez por mês será abençoado também, né? Aquele que vai lá tratar da sua piscina 1 ou 2 vezes por semana, ele vai ser abençoado também, porque Deus é aquele que abençoa, e bênção é abundância, bênção é aquilo que Deus derrama sobre todos nós, e que derrama de uma certa maneira que, digo mais, hein? Até os vizinhos chegam a ser abençoados, né? Fernanda, grande abraço, Fernanda. Até os vizinhos são abençoados, né? Isso é uma coisa maravilhosa, meus irmãos, maravilhosa. Nós precisamos amar a presença do Senhor, nós precisamos querer a presença do Senhor, assim como, da mesma maneira como Obed-Edom, ele quis sim, deixa a arca aqui na minha casa. Ficou 3 meses, só 3 meses, mas a bênção foi para ele, a bênção foi para a família, a bênção foi para os vizinhos, a bênção foi para todos da casa. E quando a gente lê a história sagrada, principalmente no livro das Crônicas, nós vemos que a descendência de Obed-Edom continuou sendo abençoada. Por quê? Porque Obed-Edom abriu a sua casa para a arca, para o Senhor, para a presença do Senhor. Embora tenha sido aparentemente por pouco tempo, mas o Senhor não está limitado ao tempo, meu irmão. O Senhor não está limitado ao espaço. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. 90 dias que ficou na casa do Senhor, eu digo 90 porque quando fala 3 meses lá, né, em Israel, né, 90 dias são 3 meses, porque os meses lá tem todos eles 30 dias cada um, viu? Diferente daqui, né? Tem 28, 29, 30, 31, lá são 30. Então naqueles 90 dias, né? Para nós fala é pouco, para o Senhor você multiplica um dia como 1000 anos, é como se fosse 90.000 dias, né? Então olha o Senhor maravilhoso, o Senhor então ele abençoou, e o Senhor vai abençoar a sua casa, o Senhor vai abençoar a minha casa, o Senhor vai abençoar os seus filhos, o Senhor vai abençoar o seu negócio. Não estou pregando evangelho de prosperidade, não estou pregando evangelho olha só para satisfazer os desejos, as necessidades da pessoa, não. Eu estou falando de fatos reais, que se você abrir a sua casa para o Senhor, se você gostar, se você amar, se você adorar o Senhor, se você ansiar pela presença do Senhor, o Senhor vai abençoar sim. Você não vai fazer isso, porque ninguém vai falar, não, eu vou querer aqui a arca do Senhor, porque o Senhor vai me obedecer, vai me abençoar. Não, Obed-Edom não pensou nisso não, né? A bênção veio por acréscimo, e assim também ela virá por acréscimo na sua casa, se você ama Deus, se você ama o Senhor, se você ama o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a sua vida para nos salvar. Oh, coisa linda e maravilhosa, né? Esse é o nosso Senhor, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Deus, o Deus que nos criou, o Deus que nos salvou, o Deus que nos sustenta, meus irmãos. Olha, não tenhamos medo, né? Nesse momento de pandemia, nesses dias de pandemia em que nós vivemos. Então, é como acho que é meme que chama aquelas coisas que aparecem na internet, né? Figurinha com alguma palavra de explicação, né? Então aparece ali como que o diabo falando para Deus, né? Tá vendo? Fechei todas as suas igrejas. Aí Deus vira para ele e fala assim, mas eu abri uma em cada casa. Nesse tempo de pandemia, meus irmãos, vamos aproveitar, né? É até mais do que 90 dias que nós já estamos atravessando por isso. Vamos aproveitar para que a nossa casa seja a nossa igreja, que na nossa casa esteja a presença do Senhor, para que na nossa casa haja adoração ao Senhor, leitura da palavra de Deus, oração, reverência, adoração ao Senhor, cânticos de louvores ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? A irmã Liliana está falando, entra na minha casa, entra na minha vida, né? Aquele hino inspirado que o Espírito Santo inspirou por Regis Danese, né?
Como Zaqueu, como Zaqueu. Zaqueu recebeu Jesus na casa dele e Jesus falou: hoje chegou salvação na tua casa. Que coisa linda e maravilhosa, né? A Priscila Beraldo, é isso aí mesmo, Priscila, é isso aí mesmo, está perfeito, é o Senhor maravilhoso, o Senhor estando na tua casa, você está sendo abençoada, viu? E às vezes alguém fala assim: mas na minha casa só eu que adoro o Senhor. Não importa, meu irmão, não importa, minha irmã, né? O marido que não é do Senhor, ele é abençoado pela irmã, pela esposa que adora o Senhor. Assim também igualmente os filhos. Mas meus filhos não gostam muito disso. Não tenha medo, minha irmã, não tenha vergonha não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe. Ângela Saraiva, grande abraço, viu? E não se envergonhe do Evangelho, porque eles, até mesmo não querendo, eles serão abençoados pelo Senhor, porque quando o Senhor derrama a bênção, Ele não é com conta-gotas que derrama a bênção só na cabeça daquele que é seu, naquele momento, naquela casa. Não, a salvação é para a família. Ele vai derramar a bênção, vai cair de balde mesmo, mais do que chuveiro, mais do que chuva, viu? Chuva de bênção, né? Chuva de bênção teremos, é a promessa de Deus, como fala aquele hino tão lindo e tão maravilhoso, né? Nós estamos já avançando no horário, viu? Peça a sua oração, que nós vamos orar. Bispo Antônio Esteves, se tu crês, serás salvo, tu e a tua casa. É o carcereiro de Filipe, capítulo 16 de Atos, irmãos. E olha que coisa linda e maravilhosa, quando aquele carcereiro, ele ia até tirar a sua própria vida, porque as portas das prisões foram abertas, e ele seria responsabilizado por aquilo, talvez ele seria morto por aquilo. Então ele quis ele mesmo tirar a sua própria vida, quando Paulo interrompeu e falou para que ele não o fizesse. Estamos todos aqui, ninguém fugiu. E ele vira para Paulo e para Silas e fala, né? Que farei, Senhor? E Paulo fala para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Veja bem que a pergunta dele, lê Atos 16:31, o que farei para me salvar? Foi o que ele disse: o que farei para me salvar, para salvar a mim? Ele até falou egoisticamente, mas Paulo responde para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. A salvação é para a família, meu irmão, né? Vê lá com Noé, né? Vê lá com Noé, quem entrou na arca, né? Entrou Noé, entrou a mulher de Noé, entraram os 3 filhos de Noé, entraram as 3 noras de Noé. A salvação é para a família, a igreja é uma arca. Lorena, grande abraço para você também, viu? Também aqui, meu grande abraço para você. Então, meus irmãos, a salvação é para a família. Quem leva a arca do Senhor para dentro do lar, para dentro da residência, está levando salvação para a família. Mas eles não querem, eles não gostam, eles me criticam, eles zombam de mim. Não se importa, não se irrite não vai brigar com eles, não vai responder não. Ore, fale com o Senhor. O Senhor, através do Espírito Santo de Deus, vai convencer cada um do pecado, da justiça e do juízo. Não é você, não sou eu que vou falar e vai convencer, porque se convencesse de nada adiantaria. Quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus, né? Capítulo 16, versículos 8, 9 e 10 do Evangelho de João. O Espírito é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa tarefa é do Espírito Santo, né? Se você ouvir a crítica, cale-se e fale só com Deus, silenciosamente, para não parecer que é uma afronta, viu? Fale só com Deus, e Deus vai, através do Espírito Santo, convencer todos da sua casa do pecado, da justiça e do juízo. E em breve, muito em breve, todos vocês estarão juntos, orando na hora do almoço, orando ao anoitecer, cantando o hino dos louvores, lendo a palavra de Deus, fazendo a obra do Senhor. Que coisa linda e maravilhosa, né? Olha só, Juliana, obrigado, Senhor, pelas suas maravilhas. Obrigado, Senhor, porque a salvação está na tua casa, Juliana, com o seu marido e com a nossa Catarina linda, né? Graças a Deus por isso. E está na casa de cada irmão que está aqui, na casa de cada irmão, né? Na casa da a Renata, como é que chama, Liliana? Né? Também aqui, da Tita, está na tua casa. A salvação é para a sua família, creia nisso. Mas por quê?
porque o exemplo que nós citamos foi de Obed-Edom, né? 2 Samuel capítulo 6, versículo 11, a arca do Senhor, a presença do Senhor, o próprio Senhor, ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, e ele foi abençoado, e sua casa foi abençoada, e a sua geração, a sua descendência foi abençoada, e assim será abençoada a sua casa, meu irmão, o seu trabalho, meu irmão, o seu lazer, meu irmão. Ah, Deus maravilhoso, Ele protege completamente, né? Não é porque agora nós entregamos a vida ao Senhor que não vai ter lazer, não, vai ter sim, viu? E o Senhor vai abençoar, você vai ter lugares que você vai descansar, que você vai ter repouso, sim, né? Você vai ter condições de fazer isso, e você vai receber no lugar onde você estiver, você vai receber as bênçãos do Senhor, desse nosso Senhor maravilhoso. Ah, meu Deus, né? Você já mandou aí no aviãozinho para os seus amigos, né? Vamos compartilhar, vamos fazer o pedido de oração, os nomes que estão aqui estão sendo gravados, e nós iremos orar por vocês, viu? E convidar vocês para que quarta-feira, amanhã, 20 horas, pelo Facebook, Ministério Reinar com Cristo, nós estaremos com a live. E na sexta-feira, 8 horas também pelo Face do Ministério Reinar com Cristo, nós estaremos com o culto ao Senhor. Mas deixe o seu pedido de oração, e nesse momento nós vamos orar. Não saia não, fica aí, viu? Nós vamos orar por cada irmão que está aqui, orar por cada irmão cujo nome está aqui marcado, né? A Luciana está falando: santo és tu, Senhor. Só Ele é santo, santo, santo. O Senhor é santíssimo, 3 vezes santo, perfeitamente santo, completamente santo. Esse é o nosso Deus, e nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós te pedimos a tua graça. Abençoa, Senhor, a cada irmão, cada irmã cujos nomes estão aqui gravados, Senhor. Cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor, participando dessa live, desse expresso milenar do Ministério Reinar com Cristo. Abençoa, Senhor. Abençoa o cabeça do casal. Abençoa a mulher, Senhor, que é também do casal. Abençoa os filhos, Senhor. Abençoa quem trabalha nessa casa, Senhor. Abençoa a empregada doméstica, a passadeira, a faxineira, Senhor. Abençoa o piscineiro. Abençoa, Senhor, o jardineiro. Abençoa aquele que vem trazer água. Abençoa, Senhor, porque a tua bênção é derramada em abundância sobre todos. Valdemar, um grande abraço, Valdemar. Nós estamos falando com Deus, mas estamos vendo aqui a sua entrada, Valdemar. Grande abraço para você e para Cecília. E o que nós estamos dizendo é isso: na sua casa, Valdemar, né? Queira a presença de Deus, tenha lá a Bíblia e leia, faça uma oração, e Deus vai abençoar, vai continuar abençoando você, a Cecília, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e temos certeza que tu nos atende, porque esse pedido é de acordo com a tua vontade, e por isso nós agradecemos. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua bênção, obrigado pela tua bênção na vida e na casa de cada irmão que está aqui. Marcelo, glorificado é o Senhor, glorificado é o Senhor, aleluia, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, abençoa, e que fiquem na paz, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Amém e amém.